Fala pessoal, professor Gabriel na área. Hoje vamos responder a questão 142 da prova do Enem do caderno cinza do ano de 2023. A questão começa assim. Uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem um monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrita pelo gráfico. Temos o nosso gráfico e a questão continua. A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita pela representação. O que ele quer que a gente determine é a vista superior da trajetória realizada pelo vigilante. Ou seja, a gente vai utilizar as informações do gráfico para ver como é que é a trajetória. Alguns pontos cruciais que nós temos está lá no gráfico. Se a gente olhar daqui para cá, vemos que a distância até a base cresceu. Se olharmos os 10 minutos finais, a distância até a base diminuiu. E se a gente olhar os 10 minutos do meio, a distância da base foi igual. Olhando para nossas representações de trajetória, a gente percebe, por exemplo, que na alternativa C, o início e o fim são diferentes. Isso significa que ele foi e parou em lugar diferente. Bom, mas se a gente olhar pelo gráfico, diz que é zero isso daqui, né? Então, a distância até a base no final do percurso foi zero. Então, o início e o fim devem ser iguais e não diferentes. Então, a nossa C está descartada e também a D está descartada. Então, pode ser a alternativa A, B ou E. A gente sabe o seguinte, que durante 10 minutos, a distância foi igual. Na alternativa B, como nós temos um triângulo, a gente sabe que essa distância, que foi no período central do tempo, é diferente. Ou seja, daqui para cá e daqui para cá são distâncias diferentes. Da mesma forma que daqui para cá. Essas três distâncias, elas são diferentes. Então, não obedece ao nosso gráfico que diz que foi 10 minutos na mesma distância. Então, letra B também está descartada. A gente só vai ter a alternativa A e a alternativa E. Só que, o que temos mais? A gente sabe que foi 10 minutos na distância crescente, 10 minutos com a distância decrescente e 10 minutos com a distância igual. Isso aqui com respeito à distância. Na nossa alternativa E, a gente consegue reconhecer que essa distância maior aqui, que está marcada, a gente pode chamar de Dzão, essa distância, ela é maior do que se eu somar os dois trechos, onde a distância aumentou e a distância diminuiu. Ou seja, mesmo essa distância maior, se eu juntar os dois tempos onde a distância até o quartel-general, a base, né? É base, não é quartel-general não. A distância diminuiu, mesmo juntando as duas, não vai dar a distância que permaneceu igual. Logo, a gente sabe que não é a nossa situação, porque o tempo foi o mesmo. Então, mesmo a gente sabendo que a distância da base até qualquer um desses pontos daqui, elas obedecem à questão da circunferência, que é um raio, ou seja, a distância é igual. Mas o tempo que a distância permaneceu igual da base é maior do que 2 vezes a distância
que cresceu e diminuiu, ou seja, nesse tempinho que tivemos aqui, onde a distância aumentou, e nesse outro tempinho que tivemos aqui, onde a distância diminuiu, mesmo se eu juntar esses dois tempos, o tempo que permaneceu igual deveria ser maior, que não é a nossa situação. Lembrando, a gente tem que obedecer o gráfico que foi nos dado. Então, letra E também está descartada. Então só sobrou a letra A. Se eu for uma pessoa que ainda precisa ter mais provas, se aqui é a base, temos a distância aumentando, temos a distância diminuindo e temos os 10 minutos da distância igual, pois é um setor circular, ou seja, daqui para cá vai ser igual daqui para cá, pois se trata de um pedacinho do círculo. Então, dessa forma, a alternativa A é a resposta certa. Valeu e até a próxima. Fui!